Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso PetCast, o podcast com histórias e conteúdos do mundo pet. Para quem não me conhece, eu sou Josiane Rita, eu sou psicoterapeuta, escritora e mentora de escrita. Ou seja, eu ajudo você a transformar aquela tua história de superação, a sua marca, o seu negócio em um livro de sucesso. Se você quiser saber mais sobre isso, acesse lá o @JosianeRita, que eu te dou mais informações. Aliás, na nossa página lá você encontra também os meus livros, Histórias que Inspiram, primeira, segunda e logo em breve a terceira edição. E o meu outro livro, O Poder do Pensamento Organizado. E falando em livros, o Histórias que Inspiram, esse que eu falei para vocês que nós já estamos indo para a terceira edição, conta história de superações de pessoas, histórias que elas superaram no seu dia a dia. E nós, esse ano, estamos com um novo projeto, que é Histórias que Inspiram para Pets. Ou seja, se você tem uma história linda, maravilhosa, aquela história fofa do seu pet, como ele chegou na sua casa, quantos chinelos ele comeu, como era a sua vida antes dele e depois dele, você pode estar compartilhando conosco e nós vamos transformar todas essas histórias em um livro extraordinário. Eu não vejo a hora de fazer o lançamento desse livro para a gente poder chamar a cachorrada para estar presente com a gente nesse dia. E sem mais delongas, eu quero dar boa-vinda também à minha parceira, companheira de todos os podcasts, Silvia Padini. Seja muito bem-vinda, linda. Obrigada, Josi. Mais uma vez, né, nós estamos aqui na gravação desse episódio aqui, que tem muita coisa boa hoje para poder falar para esse pessoal, né? Bom, eu sou a Silvia, eu faço parte da We Love Pets, nós somos uma marca e nós fazemos feiras e eventos pets em Curitiba e região. E também nós temos um portal de notícias, onde nós compartilhamos tudo relacionado ao mundo pet, que é o wlpets.com.br. E também nós estamos com uma campanha bem legal, que é a campanha solidária Amor por Pets. O que é essa campanha? Ela é uma campanha que visa fazer arrecadações de itens como roupinha, ração, brinquedos para a ONG, que é a Ajude Focinho. E nós temos alguns parceiros conosco e também nós temos um portal onde você encontra todos os pontos de coleta, que é o www.wlpets.com/campanhas, e também tem o QR Code que você pode acessar esses pontos de coletas e levar os seus itens também para essa campanha. E no dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, nós iremos fazer Tem novidades chegando por aí, né? Isso! Nós iremos fazer uma festa de Dia das Crianças para os pets e faremos a entrega desses itens arrecadados. Se vocês querem participar conosco de todos os nossos episódios, também tem uma opção bem bacana. Você pode ser patrocinador. E como faz para participar? Entre em contato conosco pelo @petcast.oficial. Não é isso, Josi? Perfeito. Aliás, né, o nosso podcast está cada dia crescendo mais. Isso. Cada dia tendo mais novidades. Uhum. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade, gente, e falar que esse podcast a gente sempre prepara toda semana com muito amor e carinho para você. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode também mandar para a gente através dos nossas redes sociais, através do nosso canal. Mande as suas perguntas, quais as dúvidas que você tem. Ou se fala assim, olha, por que vocês não fazem um programa sobre esse tema? A gente sempre vai estar pensando e trazendo os profissionais para tirar todas essas suas dúvidas também. Porque, como a gente sempre diz, esse podcast não é só nosso, é de vocês. Isso. Entende? Então, vocês precisam participar. Então, e vocês serão muito bem-vindos, tanto as histórias, quanto as diretrizes, tudo que vocês quiserem compartilhar conosco, tá bom? Dê seu like, compartilhe, comente, fala assim, olha, pessoal, tem umas doidas lá que fazendo uns podcasts maravilhosos, falando sobre o nosso mundo do pets e que nós queremos, com muito amor e carinho, poder estar entrando na sua casa e realmente levando essa nova jornada, esses novos conhecimentos para vocês também.
Tá bom? Então, compartilhe lá. Ajuda a gente a crescer cada dia mais, né, Sil? Com certeza. Então, hoje, gente, o nosso assunto, ele é bem bacana. Ele é bem legal. Nós vamos falando sobre desvendando o mundo dos bulldogs. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é mito, o que é verdade, o que não é verdade, curiosidade e tudo aquilo aquelas perguntas que vocês tinham há tempos e não sabia. Hoje nós temos aqui uma especialista maravilhosa para tirar todas as suas dúvidas. Que seja tão muito bem-vinda, minha doutora Ana Caroline. Seja muito bem-vinda. Ela é quem vai tirar todas as dúvidas de vocês. Não é mesmo, Ana? Obrigada pelo convite. A doutora Ana, ela é dermatologista, né, e especialista nesta área. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre os nossos bulldogs e tirar todas as suas dúvidas. Porém, nós precisamos conhecê-la um pouquinho, né, doutora? Quer falar um pouquinho sobre você? Como que você entrou nesse mundo de pet? Bom, vamos lá. Eu sou médica veterinária, especialista em dermatologia. Não dá para dizer que eu sou especialista em bulldog, porque não existe essa especialidade em raças, né? Mas como a gente tem muita vivência com a raça há muitos anos, a gente atende muitos exemplares há muito tempo, então a clínica acabou sendo conhecida como especialista na raça. Uhum. E, de fato, a gente conhece bastante por ter convivido muito com vários filhos bulldogs. E a gente está falando de bulldog francês, né? Uhum. Bom, quando eu era muito criança, eu tinha muito medo de cachorro. Eu não passava na frente de uma casa que tivesse cachorro. Até que a minha tia um dia me deu um filhotinho de salsichinha, que foi meu primeiro cachorro, e ali mudou a minha vida, né? Quantos aninhos você tinha? Eu tinha 8. E 8. dali por diante, mudou tudo, Se apaixonou, né? né? Sim, E você mudou. acha que esse medo que você tinha de animais, ele vinha da onde? Minha mãe disse que ela foi atacada quando ela estava grávida, quando ela passava na frente de um portão. E eu acredito que deva ter sido disso, porque se tivesse, sei lá, 3 portões e o cachorro amarrado lá no fundo, eu não passava na frente. Uhum. E depois de eu ter ganho esse cachorro da minha tia, que era um cisquinho de cachorro e que eu morria de medo dele, virou minha vida, né? Virou tudo. Nossa, que lindo. E aí a vida foi acontecendo, outras coisas tomaram rumo. Dei aula de inglês, eu fiz outras coisas, até que eu conheci meu marido, que foi a pessoa que mais me incentivou a entrar nesse mundo da veterinária. A gente começou a ter alguns cachorros juntos, e ali ele viu que eu tinha jeito. E ele me convenceu a largar tudo que eu tinha já, parar de trabalhar, porque a faculdade era em tempo integral, para me dedicar a isso. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E esse seu cachorro, salsichinha, qual que era o nome dele? Dunga. Dunga? Ah, que legal. Dunga. Já tem, nossa, muito tempo isso, mas até hoje, assim, a gente super se emociona por falar Primeiro dele. Dunga, ninguém Porque esquece. Ele marcou a vida. E quantos anos ele viveu? Olha, ele deve ter vivido uns 8 anos. Ele teve uma vidinha, um finzinho de vida meio trágica, aconteceram algumas coisas ali, enfim. Não foi muito legal. Mas depois dele, a gente nunca mais ficou sem cachorro. Hoje eu tenho 9 filhos bulldogs franceses. Uau! 9. Só 9! Essa gosta mesmo, Isso, né? 9. E qual que é o nome deles? Dos Vamos 9? tentar. Será que a gente guarda os nomes? Guardar a gente não garante, mas vai estar gravado. Tem a Anastácia. Uhum. O Quinininho, que na verdade o nome dele é Tanqueray. Tanqueray. Vamos ficar no pequenininho mesmo, um pouquinho mais fácil. Tem o Gordo, tem a Gordo. Liv. Vamos lá. A Gorda, que chama Gorda porque ela é igualzinha ao pai dela. Uhum. Deixa eu ver. O Jagger, o Fernet e a Night. E o René. Acho que eu René. falei o nome de todo mundo. É. uma Quantos que população. você guardou, Sil? Anastácia, o gordo, a gorda. Isso. Esses são fáceis. O Kinerai, né? Isso aí já era. Ai, ai. Renê. Viu? Ó, já estão... Night. Night. Ai, Liv. é legal, né? Tipo, gente, sempre
como eu faço muito eventos, aí na hora de apresentar, né, que eu faço concurso, aí na hora de apresentar os pets, vem os nomes, que às vezes eu não consigo falar, Sim. aí eu fico pro tutor, qual que é o nome do seu pet aqui mesmo? Acontece E aí eu muito. falo tudo errado, às vezes, também, sabe? Tipo, e Normal. vai, né? Deixa passar. Sim. Mas, assim, o brasileiro é muito criativo, né, Josi? Põe criatividade nisso. Mas, ao mesmo verdade. tempo, né, a gente quer ser diferente, né? Ao mesmo tempo, é uma oportunidade diferente, você quer ser diferente, né? E Sim. cada um na sua simplicidade. Vambora. É, exatamente. E qual que deles, assim, que é o mais novinho? O mais novinho é a Gorda, o Quinininho, que são irmãos. Eles têm hoje 2 anos e meio. São os mais jovens. Nossa. Olha, pensando no nosso livro, Histórias que Inspiram, né, daria só um livro só deles, né? Imagine quanta história E cada tanta um tem história para contar. A Anastácia, que é essa aqui, tem muita história Cadê? que Deixa eu ver dava a para Anastácia. ficar aqui até amanhã. Olha Olha. só, a Anastácia é especial, tem até tatuagem. Essa é a Anastácia primeira, hoje eu tenho a Anastácia segunda. Por isso que eu digo que tem muita história aí que dava para ficar muito tempo. Então tá, depois a gente conversa, vamos Sim. sentar e começar a colocar no papel as tuas Vamos. histórias. Isso. Pelo amor de Deus, não é Vamos verdade? lá. Porque a gente até fala, a gente falando nas histórias, é por quê? Porque, quando nem você falou aí do salsichinha seu, né? Durou tão pouquinho. Foi. E se você... Eu sempre falo que tudo aquilo que é escrito não é esquecido. Uhum. E, às vezes, com o passar do tempo, vai caindo no esquecimento as histórias. E, assim, geralmente, a perca é tão traumática que você acaba guardando mais a dor do que os momentos bons. Então, a partir do momento que você escreve, tudo na vida, na verdade. A partir do momento que você escreve, você começa a colocar para fora e aquilo ali fica registrado, sabe? Então, é por isso que é esse trabalho nosso de escrever, para realmente se tornar um memorial. Sim. Porque a partir do momento que ele está escrito, o livro, né, todos os livros, ele vem com um registro que se chama ISBN. E esse ISBN é para sempre. Ninguém nunca mais tem aquele número. E aonde você for, o tempo que passar, ele vai ser sempre o mesmo, sabe? Sim. Então, assim, é por isso que nós escrevemos, para sempre deixar fresca a memória, as coisas, sabe? Mas, enfim, vamos seguir lá, porque nossas histórias, eles movem o nosso mundo, movem a nossa vida. Então, vamos lá. Ana, fala para mim, qual é a origem do Bulldog? Existe mais de uma origem? Porque você até falou que os teus são franceses. É que a gente tem Bulldog inglês e Bulldog francês. São diferentes. Então, daí você já fala sobre isso pra gente? Tá. E quais são as características físicas deles? Tá. Então, assim, a origem do Bulldog francês, embora o nome seja Bulldog francês, ele é originário da Inglaterra. Ele surgiu na Inglaterra. Mas de que absurdo. cruzamentos. Tá parecendo o nosso pão francês, que não tem nada a ver de francês. Eles vieram de cruzamentos de bulldogs ingleses, na tentativa de criar cachorros menores. E aí, com a Revolução, muitos trabalhadores acabaram perdendo emprego e migraram para a França para arrumar emprego, trabalho. E levaram esses cachorros. E lá, esses bulldogs foram cruzados com outros dogs da França. E aí que começou, de fato, o bulldog francês. Foi ali que ele se popularizou e até ganhar o status de cães da realeza, enfim. Mas foi ali que ele se popularizou. Mas ele foi gerado ali, inicialmente, na Inglaterra. Tinha que ter meio a meio, né? Porque sem um não existiu o outro. E daí, assim, de características físicas, são cães de porte pequeno. O macho padrão é ali até uns 14 quilos. Claro que a gente tem uns mais pesadinhos, mas dentro do padrão, né, que eles colocam como padrão da raça, seria um macho até 14 quilos. Então, são cães pequenos, de porte pequeno, são maçudinhos, parrudinhos, né? Com as orelhinhas curtinhas para cima, que muita gente fala que lembra um morceguinho. O focinho bem achatadinho. E aí começa a entrar já as questões respiratórias e várias outras coisas que vieram dessas características, né? O Bulldog inglês eu não vou detalhar muito, mas são cães de porte maior, né? Que pesam aí de 30 a 40 quilos. Então, eles são bem... o dobro, né? São bem diferentes, Mas são falando bem de maiores. característica, é quase que igual, né?
Eles também têm seus problemas respiratórios, também carregam alguns problemas Mas de semelhantes. característica física... sim. Não são tão iguais não, gente. Lembra, mas não dá para dizer que são as mesmas características. Eu não sei ver a diferença. É Eu bem sei maior. de um pug, de um bulldog, quem dirá desses dois? O pugzinho daí já é orelhinha caída, diferente do bulldog. Ele tem rabo, é um rabinho aí E de ele porquinho. sempre é mais pequenininho mesmo, ou não? O pug é para ser mais levinho do que o bulldog. Gui, coloca pra gente as fotos pra ir mostrando os bulldoguinhos aí, para as pessoas já irem se familiarizando, quem não conhece. Olha lá, a doutora com os bulldogs. Ai, que coisa linda, olha só. Nas duas primeiras todos eles fotos são todos os filhos. seus. São meus. Na foto anterior, só a de cá, que não era filha, que é uma pacientinha. Uhum. Aí são filhos. Ai, Tipo, quem que é gente. aqui, quem que é quem aqui, ó, nessa cestinha aqui, cheia de gostosura ali? Bom, aqui, nas duas primeiras fotos, são a Anastácia. Uhum. Nessa última foto aqui é o Renê, com a Night, a Cecília e a Fantine. Que coisa gostosa. Ali, a Anastácia com a Liv, são irmãs. É a Anastácia Uhum. nenenzinha. Ai, que Pequenininha lindo. ali, né? Pequenininha ali, ela tá novinha. Gente, Tem uma família grande, hein? É uma família grande. Aham. Ai, E gente. geralmente, assim, eles têm, assim, a tendência de quantos filhotes têm por gestação? Ou tem uma base, assim, ou não? Bulldog é uma raça que foi muito modificada, né? Que acho que a gente ainda vai entrar nesse detalhe. Uhum. Mas, como é um cão de porte pequeno e ele é muito cabeçudinho, Uhum. então os partos muito raramente acontecem de forma natural. Geralmente é cesárea, né? Algumas Interessante. exceções, que são cães maiores, mais esguios, eles acabam muitas vezes conseguindo parir de forma natural. Mas como é cesárea, a média de filhote vai de 2 a 5. Eu já tive paciente que teve 11 filhotes. Era uma bulldoguinha mais altinha, mais Caprichou, esguia. né? Mas a média, vamos colocar aí de 2 a 6 filhotes. Aqui tá literalmente com aquela frase, cara de cachorro, né? Exatamente, desengonçadinha. Uhum. Mas aqui também eles são pequenos, né? São Daí eles pequenininhos. não acabam não gerando tanto filhote, né? São Pensa pequenininhos. eu penso assim, o quanto que essa não sofreu com 11, né? Imagina. E é A uma barriguinha raça... batinha no chão, tudo né? desse tamanho, E é uma né? raça que, por todas as características, acaba que também não consegue fazer a monta natural. Então, geralmente, é inseminação e cesárea. Uhum. Ah, é? Nossa, Nossa, eu não sabia disso. interessante. Já estamos descobrindo um monte de coisa aqui hoje, Eu Josi. falo pra vocês, gente, vocês precisam assistir mais nosso podcast. Eu não sei vocês, mas eu fico aqui, ó, com as minhas anteninhas super ligadinhas, assim, sabendo cada detalhe muito importante e muito relevante para a nossa vida. Então, doutora, e qual é a taxa de sucesso disso tudo? De inseminação, Isso. é uma taxa alta. Tem tido bastante sucesso as inseminações. Cara, sabia que eu nunca te imaginava que isso existia? É sério, estou assim, Existe. surpresa. Estamos impactadas. Estamos impactados. E falando em sucesso, assim, qual que é a expectativa de vida deles? Quando me fazem essa pergunta, eu nunca gosto muito de responder, mas porque a gente sempre quer além, a gente sempre quer mais. Uhum. Mas a média de expectativa ali de vida vai de 9 a 12 anos, 13. É menos Tem do que as outras raças, né? Por que será? Tem alguns que chegam a 15, já teve 17, uma cliente que foi com 19, mas a média, 13. Uhum. E aí entram as características da raça, né? Todas as modificações que foram feitas para chegar no Bulldog. Entendi. E falando do temperamento, né? Como que ele é, assim, no dia a dia? Como que é ter um Bulldog? Você que tem 9. Essa tem experiência de Bulldog. Eu sou super suspeita porque eu sou mega apaixonada, né? Aham. Eu já tive várias raças, teria muitas outras, mas eu tenho uma paixão pelo Bulldog. São cães de temperamento extremamente dócil. Eles são muito companheiros, muito queridos. É aquele cachorro que é para te fazer companhia. Que te segue pela casa inteira, que adora um soninho no sofá, na cama. São cães ativos, mas têm seus momentos. Eles também dormem bastante, roncam bastante. Mas são cães de temperamento Roncam muito... bastante. Roncam muito. Mas são Interessante. cães de temperamento muito dócil.
Esse tipo de cão, ele é ideal, por exemplo, para família, para criança, sabe? Pessoas que Sim. moram em apartamento, espaço pequeno. Eu adoro quando os clientes me perguntam antes sobre as raças, sobre características antes de escolher, porque é uma companhia para a vida, né? Então tem que ser tudo muito consciente. E Bulldog eu sempre recomendo para apartamento, principalmente, porque não é uma raça que é conhecida por latir demais. É um cachorro tranquilo, que dá para ter perfeitamente num apartamento. Eu tive 3 num apartamento. E confesso que é bem tranquilo. São cães bons para criança, porque são ativos, são cães carinhosos, são cães para companhia mesmo, né? Não é aquele cachorro para quem quer fazer maratona, quero um cachorro para fazer companhia, para correr no Barigui, enfim, não. É um cachorro para companhia, Sim. para ficar com você ali em casa, para deitar, enfim, né? Claro que precisa de brincadeira, que precisa de passeio, mas é uma coisa bem comedida. Então, não é aquele cachorro que precisa de muita atividade física. Sim. E para criança é bacana, porque vai brincar, mas vai brincar de uma maneira, né, tranquila. Eles não são aqueles cães reativos. Não é para ser os cães de temperamento equilibrado, né? A raça é para ser um cão dócil, querido, companheiro. Não é para ser um cão agressivo, né? Porque tem algumas raças que a gente não recomenda para idoso, para criança, Sim. justamente por essas características. E o Bulldog não entra nessa. É um cão para criança, sim. Mas a gente precisa selecionar algumas coisas aí, né? Tá. Legal, perfeito. Até é importante a gente falar, né? Porque às vezes você adquire um bichinho desse pela aparência. Mas, na verdade, como você falou, às vezes é uma pessoa hiperativa, aquela ligada no 220 e fala assim, vamos, Tobias, vamos correr hoje. E ele não vai ter essa reciprocidade, vamos dizer super assim. importante que as pessoas, antes de escolher, não é só porque acha bonito, porque acha fofinho, porque o vizinho tem. A pessoa precisa saber se vai se enquadrar no meio de vida dela, né? No que ela espera para a vida dela com o cachorro. Porque é uma companhia para longos anos, né? Eu super daria certo, porque eu sou, não sei a Sil, ela já é uma pessoinha mais agitada, né? Eu sou agitada. A Sil não é nem 220, é já 520. Eu já sou mais assim, sossegada, tranquila. Eu já acho que daria mais certo pra mim do que pra Sil. Com certeza. Absoluta, eu tenho certeza. Eu, só pra deixar aqui registrado, quando eu era adolescente, eu olhava assim, eu sempre quis ter um cachorro, né? Aí eu olhava assim, eu lembro que um dia eu vi uma menina com um bulldoguinho assim na mão. Aí eu virei e falei assim, quando eu crescer, eu quero ter um cachorro daquele. Mas um dia eu cresci. E aí primeiro que eu percebi que eu gosto mesmo é de cachorro vira-lata, né? E segundo, eu percebi que, por conta que a doutora ainda vai explicar um pouquinho mais pra gente dessas questões de saúde dele, eu não me adaptaria. Então, eu falei, cara, desista do bulldoguinho, né? Mas era tipo, sabe quando você... É aquela coisa, né? Tudo que é de impulso, né? Então, assim, o meu impulso foi, que coisinha linda, quando eu crescer eu quero ter um. Só que quando eu cresci, ainda bem que eu tive a consciência e analisei bem, falei, cara, não é pra mim. Pra mim, são os vira-latas mesmo. E aqueles bem espertinhos ainda, Isso, né? os danados. A gente gosta dos danados. É igual criança. Eu já dei aula também em escola, né, infantil. Eu falava assim, cara, as crianças que eu gosto, as crianças danadas, as crianças que falam, Faz arte. as crianças que têm alguma deficiência, sabe? Essas que eu gosto, sabe? As crianças diferentes. Essa é a Sil, gente. Conheçam ela. Ai, que gostoso. Mas assim, me diz uma coisa, e sobre treinar? Você acha que existe alguma forma de treinar eles? Eles precisam ter algum acompanhamento nesse sentido? O Bulldog não é um cão que precisa de treinamento. Como eu falei, são cães dóceis, tranquilos, que têm seus momentos. Eu brinco que eles têm o momento do dia. Tá lá dormindo, de repente, do nada, parece que ligou na tomada e corre, pula, sai correndo pela casa inteira. Dali a pouco desliga e dorme de novo. Então, são momentos de loucura. Mas não são cães que precisam ser treinados. Mas, assim, como são cães que a tendência é que fiquem muito próximos da gente, que tenha, né, uma convivência ali muito íntima, que fique o tempo inteiro acompanhando, seguindo, é muito fácil que eles acabem desenvolvendo alguns distúrbios de ansiedade de separação,
ou que tenham pouca atenção e pouca atividade, embora não precisem sair, correr, fazer longas caminhadas, mas precisa de atenção, né? Então, podem começar a destruir coisas em casa, ter esse comportamento destrutivo. Mas eu brinco que aí é muito mais um adestramento do dono, do tutor ali, do pai, mãe da criança, do que do cachorro mesmo, né? É como se a disfunção familiar, vamos dizer assim, Exatamente. trouxesse o problema para ele, então. Exatamente. A gente quer cães equilibrados e aí a gente precisa achar esse equilíbrio, né? Então, não é legal aquele cachorro que você, de repente... Aconteceu isso muito em pandemia. As pessoas comprarem cachorro na pandemia porque vão ficar ali fechadinhos em casa. E aí tem aquela convivência de 24 horas com o cachorro e, de repente, do dia para a noite, cada um foi para um lado e o cachorro passa agora 20 horas do dia sozinho. E aí, aquele cachorro que vai ficar chorando, que vai ficar Não mal. tá entendendo nada que aconteceu, que pode né? começar a destruir as coisas e adquirir alguns comportamentos indesejados por conta disso. Então, a gente precisa dosar um pouco essa atenção para eles, né? Eu agora vou ter outro estilo de vida e ele vai ficar sozinho, então vamos tentar colocar numa creche ou que tenha uma companhia que seja Resumindo, canina. ele não é um tipo de raça que nasceu para ficar sozinho. Eles são extremamente adaptáveis. A minha primeira bulldoguinha, ela ficava bastante tempo sozinha na época da faculdade. Então, a gente saía cedo, dava atenção para ela. E ela deitava na cadeirinha de estimação dela e eu voltava, parecia que ela tinha passado o dia deitada naquela cadeira. Dormindo ali. Mas aí a gente chegava, ia na pracinha, passear com ela, brincar um pouquinho. Então, tinha essa... Socialização, Tinha né, com esses ela. momentos com ela. Mas eles são super adaptáveis. A gente só precisa cuidar com essa coisa de, mimei demais, fiquei muito em cima, não deixei ficar sozinho. E daí do dia tira para noite, do nada, né? resolvi mudar essa rotina e o cachorro que se adapte. Não vai acontecer, né? Mas eu acredito também que todo animal é assim, né? Com na verdade. certeza, em qualquer Porque- raça. Esse animal, as pessoas, É. né? Tudo na vida é assim, Sim. né? Não tem como você... Hoje é uma coisa, amanhã ser Sim, outra. não. Acho Tira que do tudo, nada, né? né? Exatamente. Eu tenho os meus lá em casa, né? E assim, eles são 2 vira-latinhas, né? Mas eles têm temperamentos totalmente diferentes um do outro. Eu tenho um extremamente agitado, ligado no 220, e o outro é paz e amor o tempo Sim. todo, né? A gente vê muito isso. Então, assim, e aí isso que você falou faz muito sentido, né? O Darwin, né? O meu marido, ele fala: o Goku é a Silvia e o Max sou eu. Porque, assim, a gente tem... Aquele negócio Eles- que os eles os animais são a cara é. dos pais, então funciona? Funciona super. Essas questões de comportamento, principalmente, sabe? Sim. Assim, eu vejo que ele é hiperativo, eu também sou. Ele é teimoso, eu também sou, sabe? Dentro de uma ninhada, mesmo irmãos de ninhada, a gente tem um que é super zen e tranquilo e tem o outro que é ligado no 220. A mesma criação, o mesmo ambiente, o mesmo tudo, mas eles têm personalidades diferentes, né? É igual E- irmãos, né? Tipo, Isso. quando você tem o seu irmão ali, você vê que você é totalmente, às vezes, diferente do seu Aham. irmão, né? Exatamente. Que legal. E eles são uns animais, assim, uma raça que se dá bem com outras raças juntos ou não? Sim, mas desde que socializados desde cedo, né? Quando a gente fala desde cedo, óbvio que Desde passado pequenininho, assim. passado aquele momento de vacinação, quando ele estiver já apto a interagir, a ir para a rua, a gente já precisa começar essa socialização, tanto com pessoas quanto com outros cães. Eu acho que isso vale para todas as raças, mas o Bulldog é um cão que geralmente se dá bem com outros, mas ele precisa sim ser socializado. Legal. Que legal. E falando um pouquinho, assim, sobre a saúde deles, assim, quais são os cuidados necessários, assim, né? Vamos dizer, um pré-cuidado e um pós-cuidado, assim, para que ele tenha, assim, vamos dizer, uma qualidade de vida, vamos dizer assim. Eu sempre falo que o ideal é a gente fazer a medicina preventiva, né? Não é procurar quando está doente e só fazer exame quando está doente, não. Eu sempre falo para a gente fazer exames de check-up por rotina, para acompanhar, justamente para minimizar problemas futuros, né? Para qualquer coisa que apareça, a gente logo no início já consiga resolver. Mas, assim, cuidados com a alimentação. É bem importante que eles tenham uma alimentação adequada, que evite muito corante, conservante, petiscos industrializados, não é uma coisa que com o Bulldog vai muito bem.
A gente precisa ter os cuidados com as dobrinhas, porque eles têm várias dobrinhas ali no rosto, na dobrinha da cauda, e são áreas que a gente precisa ter uma atenção. Então, eu sempre brinco que quando um cliente vai com um filhote, eu falo que a gente vai fazer a rotina de skincare. Então, tem lá, eu vou ensinar todos os cuidadinhos que a gente tem que ter com as dobras, com a orelhinha, com os dentes, porque a mordedura deles, os dentinhos deles têm um formato diferente dentro da boca que favorece acúmulo de tártaro, a fratura de dente. Então, tem que ter um cuidado também Tanto com especial, tudo isso. né? Aham. Essa parte do focinho dele, né? Que é o que mais a gente vê, é a característica mais marcante dele ali. E também é onde ele pode ter mais problemas de saúde. Seria isso? Então, os primeiros bulldogs lá atrás, eles eram mais altinhos, eles tinham as perninhas mais compridinhas e eles tinham o fosso mais alongado. Uhum. Então, eles não tinham tantos problemas respiratórios. Com o passar do tempo, que o pessoal vai, né, fazendo melhoramento genético, que às vezes a gente até questiona esse melhoramento, porque assim, a gente acaba tendo cães mais harmônicos, mais bonitinhos ali, mas vem os problemas de saúde em consequência. E essa questão do fosso muito achatado, que ficou uma super característica do Bulldog, e que é fofo, é bonitinho, mas eles sofrem um pouquinho com isso, né? Uhum. Quais são, assim, os problemas de saúde que eles mais têm relacionado ao fosso? Tá. Como eles têm essa carinha achatada, eles têm o que a gente chama de síndrome braquicefálica. Então, eles têm estenose das narinas, se você for olhar o focinho ali, é bem fechadinho. Eles têm prolongamento de palato, eles têm eversão de saco laríngeo, eles têm várias alterações que juntas formam essa síndrome que a gente fala. Uhum. E com isso, eles sofrem mais com a questão respiratória. Aí entra aquela coisa do não passear muito, não ir para o parque correr com o cachorro, porque como eles têm essa dificuldade, o ar chega mais quente no pulmão, essa troca é dificultada. Então, eles podem fazer hipertermia, porque aí vai superaquecendo, eles não dão conta de resfriar e acaba fazendo o que a gente chama de hipertermia, que pode levar a óbito. E aí entra um grande problema que muitas clínicas, muitos lugares hoje em dia, vê um bulldog e fala, tem que operar o nariz, tem que operar o palato, mas não é assim que funciona. Não é todo cachorro que vai se beneficiar de fato disso, porque às vezes a pessoa vai lá e faz o nariz, e que não precisava, faz o palato e chega lá e fala, não melhorou. Mas por que não melhorou? Porque tinha eversão de saco laríngeo, porque tinha outras alterações que tinham que ter sido vista, né? Então, a gente sempre fala, antes de pensar em fazer isso, existem exames para a gente ter certeza de que aquele paciente vai se beneficiar dessa cirurgia. Mas ajuda bastante, porque, de fato, o respiratório pode levar a óbito, né? E quais são esses casos, assim, que vocês identificam que, de fato, precisa de uma cirurgia? Aquele cachorro que anda, sei lá, daqui a ali, já tá com aquela respiração super ruidosa, que você escuta de longe aquela respiração. Língua roxa, alerta extremo. Aquele cachorro que realmente tem muito pouca tolerância. O tutor saiu para andar com ele, andou uma quadra, o cachorro já tá com a língua roxa, respirando, que parece que o ar não tá dando conta de entrar, já tem que pegar no colo. Já é um alerta, né? Esse fato, você até falou que eles roncam, né? Já é devido por causa do narizinho ou você acha que não? Toda essa síndrome braquicefálica, mas nem todo bulldog que ronca precisa de uma cirurgia, né? Mas é uma característica. Mas é uma por causa característica. disso. É uma característica. Você falando aí, eu lembro, né? Aí a gente faz eventos e vai todas as raças, né? E daí um dia eu tava num evento e tinha um bulldoguinho, né, Darwin? Que a gente achava que ele ia morrer. Aí ele ficava... e tipo... falei, gente... Eu tenho pavor. E assim, tem muita gente que faz grupos e... vamos fazer encontro dia tal. Em pleno horário de verão, quando ainda tinha horário de verão, às 3 horas da tarde, lá no Barigui. Gente, 3 era para ser 2. Tá um baita sol, tá muito calor. E aí, talvez as pessoas achem que é só o fato do cachorro estar no sol. Não. Ele pode estar num lugar tranquilo, mas se tiver, por exemplo, uma criança brincando incessantemente ali, o cachorro correndo, pulando, ele também pode fazer hipertermia. Então, só aquela agitação do lugar, aquela excitação de estar vendo um monte de outros cachorros,
pode levar isso. É que causa, às E- vezes, e- o estresse do Sim, lugar propriamente sim. dito já causa Tem isso, bulldogs né? que, às vezes, mesmo no frio, são cachorros que, de repente, não são acostumados a andar de carro e que têm medo de andar de carro. Você coloca dentro do carro para levar para algum lugar, ele pode fazer hipertermia no trajeto, ele pode virar óbito no trajeto, porque fica muito agitado, muito estressado. E isso pode fazer com que essa temperatura se eleve e pode ser fatal também, né? Os bulldogzinhos, eles são mais ansiosos do que as outras raças ou você acredita que não? Não, Não? eu atendo várias raças ali, eu acho que isso não é uma exclusividade do bulldog. Tá. Mas bulldog é um... Eles são muito inteligentes e eu brinco que eles sabem manipular bem certinho as pessoas da casa. E que é uma raça Olha que, embora só. seja, né, super fofinha, Aham. precisa ter pulso, precisa ser educado. Porque se ele não for educado, ele vai mandar no dono e vai ficar complicado. É o come quieto, né? É, Vai comendo ele pelas beiradinhas É um ali. cachorro que precisa de pulso, que eu falo. Precisa educar, precisa impor limite, porque É. senão não dá certo. Eles têm essas patinhas, né, menorzinhas. E com isso, eles podem ter alguns problemas de articulação, algumas coisas relacionadas a isso? Sim. Então, fora a questão ali do respiratório, coluna também é uma coisa que preocupa bastante. Porque é uma raça pequenininha, ela é encurtada, né? Aham. Então, da mesma forma que os dashes, os salsichinhas, têm aquela coluna muito longa e são famosos por problemas de coluna, por ser muito alongado, o bulldog, por ser encurtadinho, também tem. Então, eles têm várias hemivértebras, eles têm muita tendência a problemas graves de coluna. Então, a gente sempre orienta não estimular, porque eles são bem maluquinhos, eles são, né, ligados ali no 220, então a gente pede para não estimular brincadeiras de ficar pulando do sofá, de ficar pulando da cama, de lugar alto, brincadeira de ficar com bolinha balançando para o cachorro ficar pulando, pode fazer luxação de patela, ruptura de ligamento. Então, tudo isso entra no combo. É, existem formas, né, de se brincar com Sim, ele, né, sim, de levar... sim. Porque, assim, todo cachorro, né, e gato também, eles precisam de estímulos, né? Sim. Até porque, antes de tudo, eles são animais, né? Sim. Mas existem as formas de se fazer isso, né? E no Com caso do certeza. bulldoguinho, precisa de um cuidado maior, Sim, assim. se vai subir na cama, que inevitavelmente quase todos os bulldogs acabam dormindo na cama, Folgadinho. subindo no sofá. Então, a gente tem que pensar numa rampinha, numa escadinha, um tapete mais fofo embaixo para minimizar, né, a queda quando pula. Mas tem que brincar sim, mas tem que ter esse cuidado com a coluna. Criança, por exemplo, com bulldoguinho, criança em fase que está engatinhando, que de repente vai tentar se levantar e apoia na coluna do bulldog. Tem isso. Né? A gente sempre pede para os pais, nesse momento, ter bastante atenção, porque pode fazer uma lesão. E como você falando já em criança, né? Vou aproveitar a oportunidade aqui. É. Falando sobre criança, porque hoje os filhos, não sei, né? Acho que daqui uns dias já vão nascer falando, fazendo alguma coisa. Porque Mexendo o no negócio celular. tá... Né? Olha, gente, tá atrasado meia hora. Tipo assim, alguma coisa parecida com isso. Então, elas estão muito hiperativas, elas estão muito agitadas, né? E eles, né, como você falou, são mais tranquilos, mais dócil. Essa vivência desse dócil deixa a criança mais tranquila ou a criança mais agitada As deixa duas eles estressados? coisas podem acontecer. Porque aquilo é um cachorro brincalhão. Então, por isso é um cachorro legal para criança, que vai brincar, vai dormir bastante também, mas vai interagir muito. Mas eles pegam, como a gente estava falando há pouco, a personalidade do dono. Então, a gente vê aqueles cachorros uma família grande, que tem bastante criança, eles são mais agitados, sim. Aqueles que, um casal só e o cachorrinho ali, que é uma casa mais calma, o cachorro é mais tranquilinho. Então, eles pegam muito essa... Como a doutora falou, eles são adaptáveis, Sim, então. olha. sim. Olha, no geral, eu tô achando assim, falando de ter, né, de ter o animalzinho ali no dia a dia, é tranquilo, né? É só as questões dos cuidados relacionados à saúde À mesmo. saúde. Tem Mas que cuidar muito com a saúde. Então, a prevenção, né? Sim. Os exames preventivos, acho que fazem toda a diferença Com nesse caso, certeza, né? não só para bulldog, né? Em todas as raças, mas é isso. A gente precisa acostumar a fazer por prevenção e não porque tá doente, né? Na verdade, nem para nós adultos, né, gente? É. A gente realmente vai atrás e fala, deixa eu fazer um exame. Que pra seria o me ver como correto, que né? tá, né? Imagine, né? Pra Seria o eles. correto. Que Mas seria confesso o que
essa mentalidade tem mudado e muita gente Ai, que já bom. se conscientizou de que é uma coisa bacana, né? A gente fazer isso de forma preventiva. E o nosso programa aqui hoje, ele é até mesmo para isso, né? Para a gente conseguir conscientizar a pessoa que está do outro lado ali, que deseja, né, ter um bulldoguinho, para que ele tenha essas consciências, tanto dos prós e dos contras da Sim. raça, ao adquirir ou adotar, né? Porque a gente sabe que o abandono, ele é grande, né? Então, Sim. assim, bulldog abandonado tem de monte, assim como tem de Acontece. outras raças, né? Acontece. Então, assim, fazer com consciência, isso qualquer tipo de animal, porque o animalzinho, ele é que nem você ter um filho. Ele precisa de você, ele precisa dos seus cuidados e do seu amor, do seu carinho, né? Uhum. E falando assim de espaço, né? Você falou que já teve em apartamento e tal. Você acha que precisa de muito espaço ou um espaço pequeno, assim? Não é um cachorro que precisa de muito espaço, como, por exemplo, um Golden, um cachorro que é maior, mais ativo. Eles não precisam de tanto espaço, eles precisam de atenção, né? Ah, eu moro num apartamento super pequenininho. Ok, desde que você saia, dá uma voltinha com ele. Quando a gente fala voltinha, é um passeio curtinho, respeitando ali as características do cachorro, né? Não dá para andar ali, sei lá quanto tempo. Mas desde que você saia, passear, brincar, ou que você coloque numa creche para brincar, interagir com outros cães, não tem problema. Não é um cachorro que demanda tanto espaço, não. E falando assim de adaptação, né? Você já falou um pouquinho, né? Que eles são bem adaptáveis, mas falando de climas. Como que eles são? Por exemplo, aqui tem hora que tá frio, tem hora que tá calor, mas existem lugares do Brasil aí que o calor é quase... Eu vim de um lugar, por exemplo, que é calor quase que o ano inteiro, que é Mato Grosso do Sul. Aham. Então, assim, como é isso para eles, né? Essa é sempre uma preocupação. Eles têm muito mais problemas com o calor. Mas, por exemplo, eu já tive clientes que saíram de Curitiba com bulldog já adulto para Mato Grosso, por exemplo, lá para áreas de muito calor. E era uma preocupação dessa cliente de como adaptar. Mas aí, assim, entra aquele cuidado de você não deixar, por exemplo, o cachorro do lado de fora da casa. Você vai procurar maneiras de deixar ele mais confortável, com conforto térmico, né? Seja com ventilador, com ar-condicionado, um paninho gelado que ele deite. Existem colchonetes Sim. geladinhos, potinho com água à vontade. Então, assim, você tem que estar sempre atento. Aqui em Curitiba mesmo nunca foi tão calor e fez muito calor. Aham. E os bulldogs estavam sofrendo muito com esse calor. Então, o que a gente fazia lá? A gente tem creche, o que vai mais é bulldog, e a gente tem piscininhas para eles. São piscininhas pequenininhas ali, que é só para se molhar mesmo, não é nada que ofereça risco nem perigo, e eles super entram. Então, a gente coloca ventilador, coloca a piscina, para que eles tenham esse conforto, porque eles sofrem realmente com o calor. Dá para fazer um geladinho, né? Um picolé, Dá, né? As frutas frutinha congeladas. congelada, Tem dá. vida boa, os bichinhos. Tem. E às vezes à noite nem tá tão calor e eles estão super acalorados. Então, às vezes você tem que ligar o ar-condicionado para dormir, coloca a tua coberta lá pro teu bulldog tá tranquilão e dormindo bem felizinho. Eu Se percebo... fosse eu, tava frito, que eu sou frienta, imagine. Mas vou te falar que ao mesmo tempo que eles são muito calorentos, eles também são friorentinhos. No frio, eles gostam de uma cobertinha, de roupinha. Eles gostam de aconchego, na verdade. Com certeza. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Nem muito lá, nem muito cá. Então, tem que ter um conforto É ali. conhecer, né? Com certeza. Conhecer E cada um conhece o seu filho, Pois né? é, Vamos falar pois é. assim. Cada um sabe o jeitinho, sabe o que tá precisando ali, só pela carinha, pelo jeito que ele vai te olhar. Que nem o meu lá em casa, né? O meu, eu tenho um de pelinho baixo, mas eu tenho um que ele fica muito peludo. Ele vira o fofão, se deixar. E aí, quando tá muito calor, ele fica botando pra morrer lá, porque tá calor, aí tá, tudo bem. Aí você vai lá e tosa ele, aí ele fica com frio. Porque, na verdade, o animalzinho com pelo, ele é acostumado a outra temperatura, né? Então, essa questão do pelo, muita gente acha que, tá com calor, eu vou tosar e vai passar. Na verdade, o pelo é um isolante térmico. Sim. Então, essas raças que são peludas, a ideia não é deixar pelado porque tá passando calor, porque o pelo tem a função dele ali de isolamento, né? Então, Tanto para proteger, é uma de todas as exatamente. formas, Pois né? é. Antes eu tinha essa Exatamente. ideia aí também, sabe? De que, tá com calor, vamos tosar. Aham. E aí eu descobri que não, tipo, porque exatamente o Exatamente. pelo dele faz essa função. Exatamente. Mas é isso, né? A gente que tem um animalzinho, né? A gente
fica por muitos anos ali com eles. A gente comete alguns erros, falar que a gente é 100% Não. acertando, não. Mas eu acho que a gente tem que sempre estar aprendendo Com a lidar da certeza. melhor forma com eles, né, Com Josi? certeza. Verdade. Eu queria só... como que era o nome dos 9 mesmo? Você consegue Ixi, lembrar? Maria, não. Vamos lá. Ixi. A Mirai, Anastasia, né? Aí tinha o Renê. Renê, gorda. Olha Gordo, lá, esse eu gorda. lembro. Anastácia, Anastácia. que mais? Nossa. Fernê, Renê. Renê, Viu? Olha lá. Night. A gente a gente vai anotar tudinho, até o final de semana a gente guarda. Mas assim, pra gente, né, infelizmente nós já estamos quase indo pros finalmente, quase. Mas assim, no meio de tantos, você conseguiria lembrar de uma historinha linda, maravilhosa para você contar deles pra gente? Porque eu acho, eu vendo você falar aqui, cara, é que eu não sei se as pessoas vão conseguir observar, mas ela fala dele, o olhinho dela brilha tanto, que tá até quase ofuscando eu aqui. De tanto que brilha, né? Que dá pra ver que tá saindo amor por tudo que é poros aí. Mas assim, você tem alguma historinha muito fofinha, legal, assim, pra contar? Uma das milhares. Tem. Vou falar de filho meu e vou falar da Anastácia, que eu citei aqui no começo. Sim. A Anastácia primeira viveu com a gente por 13 anos e eu sempre falei que se ela tivesse saído de mim, ela não seria tão eu. Ela era muito igual a mim, assim, de personalidade, sabe? Uhum. E ela tinha algumas coisas que ela fazia que eram muito delas. E ela faleceu em 2018. Ela já tinha 13 anos, ela tinha alguns probleminhas de saúde. E aí, na semana que ela faleceu, nasceu uma ninhada de uma outra filha minha, mas que não tinha parentesco nenhum com a Anastácia. E aí, quando nasceu ali, a gente fazendo parto, veio uma pretinha. A ninhada inteira, praticamente fulvinha, daquela cor mais, né, caramelinho ali. Uhum. E um ou outro tigrado, e nasceu uma pretinha, bem pretinha, igualzinha a Anastácia primeira, com a manchinha no peito. Na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, Anastácia. E a gente ficou com aquilo na cabeça, quando ela tinha mais ou menos 1 mês de vida. A gente começou a levar ela pra cama, pro quarto. E aí, o meu marido falou assim, não sei o que, minha. No que ele falou minha, ela parou, olhou pra ele, olhou pra mim. Porque a Anastácia primeira, a gente tinha uma brincadeira, que ele falava assim, ela é minha. Daí ela olhava pra mim, eu tinha que falar, não, é minha. E a gente ficava nesse. E a Anastácia Ai, que segunda, com 1 mês de bonitinho. vida, fez igual. Falei, opa. Opa! Ela sabia onde estava a caixa de brinquedo, ela sabia onde estava tudo no quarto. Com 2 meses, a gente viu um nódulo na vulva dela. E a Anastácia primeira faleceu com um nódulo na vulva. E aí eu falei, eu não vou aguentar outro cachorro com isso. E mostrei para tudo que é colega de todas as especialidades. Falei, gente, pelo amor de Deus, não, calma, ela é neném, não é nada, não vai ser nada. Uhum. Aí o meu marido falou, filha, a gente já sabe que é você não precisa fazer isso. Sumiu. Tem a cicatriz lá, mas sumiu o nódulo. Uhum. E ela faz as mesmas coisas que a primeira fazia. As mesmas pessoas que a Anastácia primeira implicava, ela implica. As mesmas coisas, é idêntico, assim. As pessoas gente, que eu não preciso têm escrever esse cachorro livro falam urgente. que eu sou... Quem não tem, não entende, fala, meu Deus, essa pessoa é louca, né? Não, eu não sou louca, eu tenho certeza. E ela é, assim, o amor da minha vida. Eu amo todos, mas ela tem... É especial, né? Até por conta Em dose dupla. É porque, na verdade, né, eu vou confessar aqui também, né? Eu tenho uma gata lá em casa e é difícil a gente acreditar em alguma coisa, né? E quando a gente acredita, não importa o que o outro fale, o que o outro pensa. Eu tenho uma gata lá em casa que ela olha pra mim igual a minha avó me olhava. Então, assim, eu olho pra ela, assim, às vezes eu não consigo nem ficar olhando. Eu nunca nem falei isso pra ninguém. É uma coisa que eu sempre guardei pra mim. Mas eu olho, assim, pra ela, cara, ela olha igualzinho a minha avó me olhava. Entendeu? Então, assim, tô nem aí se as pessoas não falam que eu sou louca ou não. Mas é Deixa, verdade. gente, você tem um pouquinho de loucurinha, você tem, né, Sil? Só um pouquinho, né, gente? Eu queria falar só sobre mais uma questão de saúde deles que a Tá. gente não falou, que é a questão alérgica. Ah, sim. É uma raça extremamente sensível, que tem muita propensão a alergias e intolerâncias. Então, é super importante a questão da alimentação, que eu falei de evitar petisco, entrar com uma ração adequada, porque são pacientes bem sensíveis. Então, esse cuidado precisa vir lá desde filhotinho para a gente evitar problema e não chegar aí em casos mais
mais críticos, onde tem gente que, inclusive, abandona porque não consegue manter o tratamento, né? E as Então, é um cuidado alergias que tem que são ter. na pele, no caso. Alergias de pele ou intolerâncias, que aí entram as colites, que são vômitos, diarreias, né? Ou as alergias, as atopias. Então, podem se manifestar de formas distintas, mas é uma coisa que acontece muito na raça. E eu acredito muito que a gente, tendo esse cuidado de alimentação, de manejo de forma geral, a gente minimiza muito o problema futuramente. Ah, legal. Entendi, Interessante. Legal, bem específico. Acho que a gente tem que fazer outro episódio, Josi, pra gente conseguir conhecer melhor a raça. Vamos Tem tanta continuar coisa amanhã. para falar, né? Eu Tem. não sei você, mas eu me apaixonei por ele. Ah, Apaixonei fofo. Não vou entrar na concorrência de ter 9. Não, eu acho que 2 é um limite saudável. 9 já entra um pouco né? na loucura. Não vou conseguir chegar aí nesse patamar, mas amei conhecer. Mas eles são apaixonantes. Que Amei mesmo. Mas é isso, chegamos ao fim, né, Josi? É esse episódio, né? eu adorei a tua história, adorei estar com você, adorei conhecê-lo. Realmente, tenho que confessar para você que eu conhecia de fofinho, de ver, mas não conhecia a essência. E literalmente me apaixonei. Olha o olhinho dela como tá brilhando. Eu consegui. Gente, vocês não conseguem ver o olhinho dela como Eu consegui brilha? passar um pouco, porque realmente eles são apaixonantes. Ai, gente. Lindo. Amei demais, né? Bom. A tua presença. Quando as pessoas quiserem entrar em contato conosco, Silvia, como que faz? Bom, aí tem que seguir as nossas redes sociais, né, Josi? Sigam a clínica da doutora, que é clínica.vet. Vamos falar que é doutora apaixonada? É, doutora Ana Apaixonada. Ana apaixonada, Oh, coloca até lá, rimou. gente. Até rimou, né? Ana Apaixonada. É o @clinica.vet society, que é em inglês, né? Então, é SOCIETY nas redes sociais. E também nos sigam, né, Josi? A Josiane Rita, com 2 T's, tá, pessoal? Fica a dica. O petcast.oficial e o We Love Pets oficial. E, claro, inscrevam-se no nosso canal. E com isso, gente, nós estamos chegando ao fim. É mais um episódio do nosso podcast. Doutora, muito obrigada Eu pela que tua agradeço o presença. convite. Ai, Foi muito legal. Adorei ver esses seus olhinhos brilhando. Adorei conhecê-los. A doutora tem que voltar aqui para falar somente sobre a dermatologia, porque tem muita coisa para a gente falar a respeito disso. Tem. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um programa falando sobre dermatologia e aí a gente faz um programa falando por cada um dos seus bulldogs. Nossa, O que você acha? pode Não vai dar certo? Vai dar uma série, né? Vamos Uma minissérie de 9 capítulos. 9 capítulos. Os Podem chamar. bulldogzinhos da minha vida. Ai, gente. Mas, gente, muito obrigada pela Obrigada. presença de todos vocês. Obrigada, doutora. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. E, mais uma vez, compartilhe o nosso canal, comente, dá lá o seu joinha, gostei. Não pode dar sim, de jeito nenhum. Só assim, né? Só Nem assim, tem como. certo? Compartilhe. Se vocês, mais uma vez, se vocês querem saber mais sobre tal raça, sobre isso, sobre aquilo, manda a dica pra gente que a gente vai estar indo atrás para trazer para vocês. Porque esse canal não é nosso. Esse canal é feito para você. Ai, tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada.